Vamos começar vendo alguns limites básicos, que são o limite dessa função aqui, da função identidade, que leva cada x em 1 no próprio x, e da função constante, que leva todo x do meu domínio no mesmo cara do meu contra-domínio. Então, relembramos que para isso aqui ser verdade, para o limite ser justamente esse a, o que é que eu precisaria pela minha definição formal de limite? Que para todo epsilon que você quer, ou seja, para toda a distância desse cara aqui, eu preciso achar um delta maior que zero, tal que isso aqui ocorra. Vamos ver se isso aqui acontece nesse caso. Então, botando a função aqui, esse x, como se uma função bonitinha aqui, a gente tem o quê? Que seria um AF que leva os números reais nos números reais e o x é elevado em x, certo? Isso significa que o f de x é justamente o próprio x. Então, vamos ver se o limite disso aqui, ou seja, o limite de quando x se aproxima de a, é justamente o a. Para a definição formal, nós teríamos o quê? Isso aqui precisa acontecer. Sendo que naquele caso, esse f de x é quem? É justamente o x. Então, fica fácil de ver o quê? Que se eu tomar o delta como sendo justamente o epsilon, isso aqui vai acontecer. Por quê? Porque aqui eu estou dizendo que x menos a é menor do que delta. Se o delta é o próprio epsilon, eu vou ter que isso é menor do que epsilon. Sendo que aqui é justamente isso, ó. Certo? Então perceba que quando a gente utiliza a definição formal, acontece o seguinte. É como se fosse um jogo de alguém me dizer, diz qualquer epsilon para mim, ou seja, me diz a distância desse cara aqui, e eu tenho que dar um delta para ela, de tal maneira que isso aqui vai acontecer. Então, a cada epsilon que me der, nesse caso, quem vai ser o delta que eu vou dar de volta? É justamente o epsilon que ela me deu, que faz isso aqui sempre acontecer. Então, beleza. O limite de x, quando o x se aproxima de a, é o próprio a. Tranquilo, intuitivo. Olha aqui pela definição formal, sem problema algum. Vamos olhar agora o limite de uma função constante. Uma função constante, vamos mudar aqui. Isso é cada x elevado a onde? Na minha própria constante. Então, o f de x é quem? É c para todo x. E c é um número real, tá? Então, f de x é igual a quem? C para todo x. Certo? Então, usando a definição formal de limites, ficaríamos com isso. Nós queremos, para todo epsilon dado, para toda a distância desse cara aqui, do C, a gente precisa mostrar que existe um delta aqui, tal que se tiver aqui, então o f de x vai obedecer isso. Certo? Então, perceba que como f de x é igual a c para todo x, então, em vez do f de x, eu posso botar quem aqui? C. Mas espera aí, quando eu botar c aqui, eu vou ter o quê? C menos c. Isso aqui vai dar o quê? Zero. Ou seja, esse cara aqui vai sempre acontecer independente do delta que eu tome. Então, o cara me deu o epsilon. Eu posso dar qualquer delta para ele, que isso aqui vai acontecer. Por quê? Porque isso aqui é zero. E o epsilon, como tem que ser maior do que zero, obrigatoriamente vai ser maior do que ele. Certo? Então, fica bem fácil de ver que esses dois limites aqui, eles acontecem. Ou seja, o limite da função identidade, certo? É justamente você trocar esse x pelo cara que ele está atendendo. E o limite da constante, intuitivamente e formalmente agora, a gente vê que é a própria constante. Certo? Perceba que nesses dois casos, a gente já sabia o que é que ia dar. Mas isso facilitou a gente de provar o quê? Rigorosamente aqui. Certo? Perceba que quanto mais eu complico essas funções, mais complicado vai ser o quê? Eu achar um delta referente ao epsilon que me deram. Então, muitas vezes, não vai ser jogo a gente fazer por essa
definição formal, fica até inviável de fazer todas as funções que nós queremos. Então, para isso, a gente vai utilizar isso para achar algumas funções espertas que vamos ver alguns resultados que a gente vai poder formar outras funções através dessas que a gente já sabe. E assim, criar uma gama muito grande de funções, sabendo calcular seus limites. Outro limite simples que podemos ver formalmente aqui é esse daqui, que é justamente uma junção desse cara com esse, certo? Que seria o limite dessa função aqui, de uma constante vezes o x. O que é o limite disso quando o x se aproxima de a? É justamente a constante vezes a, certo? Então, por que isso acontece? Vamos ver formalmente aqui. A minha f, nesse caso aqui, leva cada x em c vezes x, então quer dizer que a f de x é c de x, certo? Então, para isso aqui ser verdade, a gente precisa que isso aqui aconteça. E como funciona o jogo mesmo? Ele me dá um epsilon e eu tenho que dar um delta para esse epsilon que faz isso aqui implicar isso, ok? Então, como f de x é igual a c vezes x, vamos escrever aqui c vezes x. E agora vamos trabalhar com isso para encontrar a cada epsilon um delta aqui, para toda vida que isso aqui acontecer, eu ter isso. Então, vamos trazer isso aqui para cá para ter mais espaço. Isso aqui vai ficar cx menos ca menor do que epsilon. Só fiz copiar. O que a gente pode fazer aqui? Eu quero achar um delta para botar aqui, né? Então, se eu botar aqui esse c em evidência, como é que fica? C vezes x menos a, certo? Quando eu tenho a multiplicação de dois números reais aqui, em módulo, isso aqui fica o quê? Fica um módulo de cada um multiplicado. Então, isso aqui vai ser igual ao módulo de c vezes o módulo de x menos a. Opa, estou chegando em algum lugar. Por quê? Porque o delta que eu preciso encontrar aqui, que depende do epsilon, obviamente, tem esse cara aqui, que é esse cara aqui. Então, o que eu posso fazer? Rapaz, eu posso fazer o seguinte. Eu pego esse c aqui, caso ele seja diferente de zero, obviamente, certo? Vamos assumir que ele é diferente de zero. E eu vou passar ele dividindo para cá, certo? Ficando com isso aqui. X menos a menor do que epsilon dividido pelo módulo de c. Então, o que é que isso aqui vai me dizer? Que para cada epsilon que me for dado, eu uso o delta quem? O delta epsilon dividido por módulo de c. Por que eu vou utilizar esse delta aqui? Por causa do seguinte, se eu utilizar esse delta, então isso aqui vai ficar como? Vai ficar justamente x menos a menor do que o delta, estou utilizando esse aqui, epsilon sobre o módulo de c. Então, será que o fato disso aqui acontecer implica que isso aqui acontece? Implica, por quê? Que é justamente o passo contrário do que a gente fez aqui. Se isso aqui acontece, eu posso multiplicar ambos os lados por módulo de c. Então aqui vai ficar um epsilon, aqui vai ficar um módulo de c. E esse cara aqui, ó, é justamente esse cara aqui. E a gente já viu que era isso. Então, a gente vai chegar até isso aqui, certo? Então, é por isso que a gente faz meio que um caminho inverso, porque a gente tem que pensar como utilizar o epsilon que me foi dado para encontrar um delta que faz isso aqui acontecer, certo? Então, a gente já tem três limites aqui, são simples, intuitivos, mas que a gente conseguiu mostrar formalmente que eles são verdade. Vamos continuar procurando novos limites. Continuando as regras para calcular limites básicos, nós temos as seguintes. A primeira aqui diz o seguinte, se eu tenho já que o limite de uma f de x, quando x tende a A, é um certo número L, e eu tenho um número real C, então o limite dessa função aqui, a c vezes f, poderia até ter escrito assim, é nada mais, nada menos do que esse número vezes esse limite aqui que dá L, certo? E em seguida, nós temos que, se eu tenho duas funções aqui, f e g, tal que a limite da f quando x se aproxima de a é L, e o limite da g quando x se aproxima de a é m, então
eu sei o limite da f mais g quando x se aproxima de A. É justamente a soma de L mais M. Da mesma maneira, eu também sei o f menos g. Nada mais vai ser do que a L menos M. Vejamos aqui que essa daqui é uma generalização disso aqui que a gente mostrou já. Por quê? Porque aqui o C seria esse C daqui e, no caso, essa F, que a gente sabe o limite, seria justamente essa daqui que a gente já sabia. De tal maneira que quem seria esse limite aqui? Como esse cara daqui é A e esse cara daqui é C, seria C vezes A. Porém, aqui a gente está falando que isso continua valendo, seja qual for essa função aqui. Perceba que, para eu poder multiplicá-los, eu preciso que esse limite aqui exista, seja conhecido para eu poder multiplicar, ok? E a demonstração desse fato é bem parecida com essa daqui. Vejamos como é. Primeiramente, notemos que caso esse C aqui, número real, seja zero, a gente não precisa fazer nada. Por quê? Porque seria C vezes F, esse C é zero. Então, seja qual for a F, isso aqui retornaria quem? Zero. E a gente já sabe que quando a gente tem uma constante, o zero não deixa de ser uma constante, vai retornar ele próprio. Mas desse lado aqui, zero vezes qualquer L que seria, continuaria sendo zero. Certo? Então, para zero, não temos o que fazer. Então, vamos mostrar agora para o C sendo diferente de zero. Perceba aqui que as minhas hipóteses são que o C é um número real, agora eu já sei que é diferente de zero, e que isso aqui acontece, ou seja, que o limite da f de x quando x se aproxima de A é L. Então, o que queremos fazer é que, dado um epsilon maior que zero, a gente tem que achar um delta, tal que isso aqui aconteça. Essa é a definição formal do limite, no caso, a definição formal para isso aqui, para que o limite desse cara aqui seja esse, ok? Então, ele me deu um epsilon, eu tenho que achar quem? Um delta que faz isso aqui acontecer. Mas, na minha hipótese, eu tenho que isso aqui já acontece. Então, se isso aqui já acontece, eu sei o seguinte, que para qualquer epsilon que for me dado, isso aqui vai acontecer. Certo? Isso aqui é justamente a definição desse cara aqui. Perceba que eu já tenho que isso aqui acontece. Então, eu já tenho que para todo epsilon que for me dado, vai existir um delta1, tal que isso aqui vai acontecer. Beleza? Dado que para todo epsilon eu vou ter esse delta1, e é todo epsilon 1, eu posso fazer o seguinte. Se eu pegar esse epsilon 1, sendo esse epsilon aqui que foi me dado, dividido pelo módulo de C, continua existindo um delta, tal que isso aqui vai implicar esse cara daqui, nesse caso, não é todo epsilon, todos. Então, em particular para esse daqui, certo? Então, se eu botar esse cara aqui, vai existir esse delta, tal que faz esse cara implicar esse cara aqui. No caso, isso aqui sendo o epsilon sobre módulo de C. Perceba agora que esse delta que existe, que vai dar isso aqui, é justamente o que eu quero aqui para cima. Então, basta tomar delta igual a delta 1. Certo? O porquê isso vai acontecer? Porque, pelo fato disso aqui implicar isso, vamos ver como é que trabalha, o que é isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa de quê? Esse C aqui, eu posso dividir porque ela é diferente de zero, não é isso? Então, eu vou, como ele é positivo, se eu multiplicar ambos os lados por ele, não altera a minha desigualdade. Então, aqui eu vou ficar assim, ó. Ok? E aqui eu tenho a multiplicação de dois módulos. Isso aqui nada mais é do que um módulo desses caras aqui dentro dele. E agora, eu posso distribuir essa multiplicação aqui, ficando com... que é justamente o que eu queria encontrar aqui. Então,
o fato de esse Δ1 gerar isso aqui é o suficiente para eu achar esse delta que faz isso aqui acontecer. Basta pegar esse mesmo Δ1, porque quando eu botar aqui, certo? Como isso aqui já implica isso, e isso aqui é justamente isso aqui, eu vou ter esse cara aqui. E assim a gente mostra que isso aqui é verdade, caso o limite da f de x, quando x se aproxima de a, é L, e eu estou multiplicando por um número real. Similarmente, a gente pode provar essa daqui. Mas para não ficar muito maçante, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um vídeo separado dessa aula, no qual eu vou provar isso aqui e outros limites, que a gente vai falar mais adiante. E nessa aula aqui, vou deixar um pouco mais enxuta para focar mais numa parte um pouco mais prática de agora em diante. Outra propriedade básica que decorre dessas mesmas hipóteses é a seguinte. A gente já sabia que eu podia fazer f mais g e f menos g, que daria o L mais m ou o L menos m. E a gente também pode multiplicar. Então, se eu faço f vezes g, quando x se aproxima de a, nada mais vai ser do que o quê? L vezes m. L vezes m. Da mesma maneira, caso esse m seja diferente de zero, a gente vai ter o quê? Que eu posso fazer a f dividido pela g, quando x se aproxima de a. Se o m for diferente de zero, vai ser nada mais, nada menos do que L sobre m. Então vejamos um quadro com todas essas propriedades reunidas. Essa tabela foi retirada do livro do Thomas. E com isso a gente já pode calcular uma variedade enorme de limites. Vamos aqui treinar um pouco das propriedades que acabamos de ver. Então, se eu quero calcular o limite de x quando x se aproxima de 2, a gente viu que isso aqui era justamente onde o x estava se aproximando, que é justamente 2, direto da propriedade que a gente viu. Da mesma maneira, se eu tenho um número real, uma constante vezes x, certo? Isso aqui nada mais vai ser do que o quê? Então aqui será 3 vezes onde x se aproxima, que é 2, 3 vezes 2, resultando em 6. Ok? Da mesma maneira, como aqui eu tenho uma constante, o limite seja para onde o x estiver indo, será a própria constante, 5. Já aqui, a gente vai utilizar a propriedade da adição. No caso, esse cara aqui seria a minha f, que eu já sei que existe esse limite, já sei quanto é 6. E aqui eu também já sei quem é 5. Então isso aqui nada mais vai ser do que o quê? O limite, que será esse cara aqui 6, mais esse cara aqui 5. E agora temos essa daqui, que a gente vai tentar ver como é que a gente faz para utilizar tudo que a gente já viu para resolver esse daqui. Certo? Então, vamos ver algumas coisas aqui. Deixei esse limite aqui de lado um pouquinho e vamos trabalhar aqui. Eu sei que 3x ao quadrado mais 5x mais 3, eu preciso escrever isso na forma de somas e multiplicações de limites que a gente já conhece. Certo? Então, o que é que eu posso fazer aqui para tentar resolver isso? Poxa vida, eu sei, por exemplo, esse limite aqui, 3x mais 5. Certo? Eu também sei o de qualquer constante, inclusive dessa daqui, o 3. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso botar esse x aqui em evidência, ficar 3x mais 5 e somar com 3. Por quê? Porque aqui eu vou poder usar a regra da multiplicação, que a gente já viu, que eu sei quanto é o limite desse quando x se aproxima de 2 e o desse quando também se aproxima de 2. Eu sei que aqui é uma constante e vai sempre ser 3. Certo? Então, como esse cara é igual a esse, eu vou e escrevo isso aqui dessa maneira. Limite de x se aproximando de 2 de x vezes 3x mais 5, somado com 3. E agora,
aqui eu posso utilizar aquelas regras que falamos há pouco tempo atrás. Isso aqui vai ser o limite quando x se aproxima de 2, então vai dar 2, multiplicado por esse limite aqui desse cara, que nada mais é do que, a gente já calculou aqui, 11. E por fim soma com o limite da constante, que é 3. Então assim, 25. Perceba agora que nós podemos calcular vários limites e obter algumas regrinhas com pouco mais de atenção, de observar o funcionamento dessas regras que a gente já tem. Por exemplo, essa daqui, que diz que se eu tenho o limite de uma função f de x, quando x tende a A, é um número L, e eu tenho um número natural diferente de zero, então eu posso calcular o limite dessa função aqui quando x se aproxima de A. Então, o que é que significa isso aqui, no caso do n ser um número natural diferente de zero? Significa que eu estou multiplicando f de x por f de x por f de x n vezes, é uma potência, certo? Então, para chegar daqui até aqui, basta eu fazer o quê? Eu já sei que o limite da f de x quando x tende a A é L. Então, como eu estou multiplicando a f de x por f de x por f de x n vezes, eu vou usar sucessivas vezes aquela regra da multiplicação e vou obter que isso aqui nada mais vai ser do que L vezes L vezes L vezes L, n vezes. O que é isso? L elevado a n. Da mesma maneira, a gente pode ver como calculamos o caso das raízes enésimas. Mas assim como na divisão, a gente tem que tomar alguns cuidados, certo? Então, utilizando esse mesmo pensamento, a gente pode chegar a calcular o limite de um polinômio qualquer aqui de grau n, certo? Eu tenho n, que é o grau desse polinômio, que representa uma função polinomial, que é desse tipo, e a gente consegue calcular, onde esses caras aqui são números reais, tá? Então, vou escrever aqui o AN até o A0, são todos números reais. Esse cara aqui de frente de zero, né, para ser o grau do polinômio, a gente consegue calcular o limite disso aqui quando x tende a b, por exemplo. Mudei a letra de A para B, porque aqui eu já tinha usado A, tá? Então, para ficar mais visível. E nada mais vai ser do que trocar esse x por um b, certo? Então, agora a gente já sabe calcular o limite de todas essas funções polinomiais. E também a gente vai conseguir, através desse limite aqui, calcular o limite daquelas funções que chamamos de racionais, algumas na verdade, através da simplificação. Então a gente vai pegar uma função racional, que são aquelas que nada mais são do que a divisão em dois polinômios, e como a gente sabe calcular quanto é o limite de um polinômio, e a gente viu que quando a gente divide o limite da f de x pela g de x, no caso do limite da g de x ser diferente de zero, nada mais vai ser do que a divisão desses limites. Ou caso eu não possa dividir diretamente, a gente vai ver como faz. Vejamos alguns exemplos. Tem uma função f definida nos números reais sem um nos números reais, que leva cada x aqui em x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Então, vamos olhar como a f se comporta na proximidade do x igual a 1. Para fazermos isso, podemos fazer da seguinte maneira. Notemos que para todo x número real que não é 1, a gente tem o quê? Que esse cara aqui, que é justamente o meu f de x, tá? A gente vai ter que, vamos simplificar isso. X ao quadrado menos 1, eu posso ver como sendo x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, fatorando isso, fica com isso aqui, continua dividido por x menos 1. E agora, a gente vai cortar esse cara com esse e chega ao x mais 1. Então, o que isso diz pra gente? Diz que para qualquer que seja o x, desde que ele seja diferente de 1,
porque eu não posso zerar esse cara aqui, a gente vai ter que essa função aqui, f, tem um gráfico igual a quem? A essa função aqui, que a gente já sabe como é o gráfico, certo? Então, em todos os pontos de x, exceto no x igual a 1, eles vão ter o mesmo gráfico, o mesmo comportamento, o mesmo tudo. Então, assim, a gente consegue saber o comportamento dessa função aqui na proximidade do x igual a 1. Basta ver o comportamento dessa na proximidade do x igual a 1. Vejamos os gráficos. E é por isso que saber calcular o limite de funções polinomiais ajudam a resolver diversos problemas. Esses gráficos, assim como a tabela, foram retiradas do livro do Thomas.